Eu já estava preparada para aquela explosão, segurando o telemóvel a uns bons 8 centímetros do ouvido. Tens de viver num cemitério? Ele é coveiro ou coisa que o valha? Ela sussurrou esta última parte. Não parece que continuem a fazer enterros aqui. Todas as campas são da Segunda Guerra Mundial. Como se isso melhorasse as coisas. Lina, temos de te tirar daí. Não é justo. Primeiro perdes a tua mãe, depois tens de te mudar para o outro lado do mundo para ires morar com um tipo que de repente alega ser o teu pai e ele vive num cemitério? Ora, é demais. Sentei-me à secretária e pus mais voltas com a cadeira até ficar de costas para a janela. Acredita que, se eu fizesse alguma ideia daquilo em que me ia meter, teria dado para trás ainda com mais força. Este sítio é esquisito. Há lápides por toda a parte e a sensação que dá é que estamos muito longe da civilização. Vi algumas casas pelo caminho na estrada, mas tirando isso, parece que em redor do cemitério não há mais nada a não ser floresta. Chega, eu vou ir buscar-te. Quanto é que custa um bilhete de avião? Mais $300? Porque é só o que tenho, depois do nosso pequeno embate contra a boca de incêndio. Nem sequer lhe bateste com tanta força assim. Vai dizer isso ao mecânico. Ao que parece, tiveram de substituir o para-choques completo, e a culpa é toda tua. Se não tivesses na palhaçada, provavelmente eu não teria tido de me juntar a ti. Abri um sorriso e puxei os pés para cima para me sentar de pernas cruzadas. Não tenho culpa nenhuma se não te consegues controlar quando a velhardas da Britney Spears passa no rádio. Mas precisas de ajuda para pagar isso. Os meus avós é que controlam as minhas finanças, mas eu recebo uma mesada. Não, é claro que não. Vais precisar de dinheiro para saíres da Itália e voltares para casa. E eu acho mesmo que os meus pais vão concordar que voltes a viver aqui. A minha mãe acha que és uma boa influência. Demorou para aí um mês a conformar-se com o facto de que tu pões a tua louça na máquina. Bem, eu sou mesmo excepcional. A quem o dizes? Pronto, eu falo com eles em breve. Só tenho de esperar que a minha mãe se acalme. Está encarregada de organizar um grande jogo de futebol para a angariação de fundos para o WIT. E a ideia que dá é que está a tratar de um baile de debutantes. A sério, estressa muito mais do que devia. Ontem à noite passou-se completamente quando nenhum de nós comeu a massa gratinada que ela fez. Eu gosto da massa gratinada dela, aquela com atum, não é? Que nojo, não gostas nada. Devias era estar esfomeada depois de alguma corrida de 1500 km. Além do mais, contigo marcha tudo. Verdade, admiti. Mas Adi, lembra-te de que quem precisamos de convencer é a minha avó. Ela está completamente de acordo que eu viva aqui. O que não faz sentido absolutamente nenhum. Porque é que ela haveria de te mandar para o outro lado do mundo para viveres com um estranho? Ela nem sequer o conhece. Não me parece que ela soubesse o que mais poderia fazer. Na viagem para o aeroporto disse-me que estava a pensar em mudar-se com o meu avô para um centro de dia. Tomar conta dele começa a ser pesado demais. E é por isso que devias viver connosco. Exalou. Não te preocupes. Deixa a avó Rachel comigo. Vou levá-la a sair para comprar aqueles caramelos de que os velhotes gostam e vou explicar-lhe porque é que a casa de Bennett é a melhor opção para ti. Obrigada, Heidi. Parámos as duas de falar e o som dos insetos e a música do Howard preencheu um breve silêncio entre nós. Só me apetecia enfiar-me pelo telefone e voltar para Seattle. Como é que ia sobreviver sem a Heidi? Por que é que estás tão silenciosa? Está aí o coveiro? Eu estou no quarto, mas tenho a sensação de que o som percorre a casa toda. Não sei se ele consegue ouvir-me ou não. Espetacular, então não podes falar à vontade. É melhor arranjarmos uma palavra de código para eu saber se estás bem. Diz azulão se estiveres a ser mantida como refém. Azulão? Não deveria ser uma palavra que não pareça fora do vulgar. Ora bolas, agora fiquei confusa. Tu disseste a palavra, mas não sei se foi intencional. Estão ou não estão a manter-te como refém? Não, Adi, não estão a manter-me como refém. Suspirei. A não ser, talvez, em relação à promessa que fiz à minha mãe.
Pois, mas será que as promessas contam a sério quando são feitas sob falsos pretextos? Sem ofensa, mas a tua mãe não foi propriamente sincera acerca do motivo por que queria que fosses para a Itália. Pois não, soltei o ar. Tenho esperança de que tenha havido uma razão para isso. Talvez. Olhei por cima do ombro para a janela. A lua roçava o contorno escuro das árvores e se eu não soubesse já como era, teria achado a vista linda de morrer. É melhor desligar. Estou a usar o telemóvel dele e isto deve estar a custar uma fortuna. Tudo bem, liga-me outra vez assim que possas. E a sério, não te preocupes, nós tiraremos-te daí num instante. Obrigada, Adi. Pode ser que amanhã consiga ligar-te pelo FaceTime. Vou estar à espera ao pé do computador. Como é que se diz adeus em italiano? Tchau? Tchau? Não faço ideia. Mentirosa. Tu é que andavas sempre a falar em viajar pelo mundo. Olá e adeus é tchau. Eu sabia. Tchau, Lina. Tchau. Desligámos a chamada e eu pousei o telefone na secretária com um aperto na garganta. Já estava com saudades dela. Lina? O Howard. Quase me virei na cadeira. Teria estado a ouvir atrás da porta? Levantei-me apressadamente e depois abri uma nesga da porta. O Howard estava parado no corredor a segurar um monte de toalhas brancas dobradas que tinham sido empilhadas como um bolo de noiva. Espero não te ter interrompido, disse ele rapidamente. Lembrei-me agora de que queria dar-te estas toalhas. Analisei-lhe a expressão no rosto, mas estava tão imperturbável como natas batidas. Aparentemente ser sua familiar não tinha qualquer significado. Eu não fazia ideia se ele teria ou não ouvido a minha conversa com a Adi. Hesitei por um segundo e depois abri mais a porta e aceitei as toalhas. Obrigada. E tem aqui o seu telefone. Tirei-o da secretária e entreguei-lhe. Então, que é que te parece? Corei. O quê? O teu quarto? Ah, está ótimo, mesmo giro. Um grande sorriso de alívio cruzou-lhe o rosto. Era decididamente o primeiro sorriso genuíno da noite, e parecia que lhe tinham tirado uns 50 quilos de cima. Além disso, o seu sorriso era ligeiramente assimétrico. Ainda bem, encostou-se à ombreira da porta. Sei que o meu gosto não é o melhor, mas queria que ficasse agradável. Um amigo ajudou-me a pintar a secretária e a cômoda e eu e a Sónia encontramos o espelho no mercado de rua. Que horror! Agora tinha a imagem dele a percorrer a Itália toda à procura de coisas que ele achava que iriam ser do meu agrado. Porque o súbito interesse? Tanto quanto eu sabia, ele nunca sequer me tinha enviado um postal nos anos. Não precisava de ter tido esse trabalho todo, me disse eu. Não foi trabalho nenhum, a sério. Tornou a sorrir e fez-se uma longa e desconfortável pausa. Toda aquela noite me deu a sensação de um encontro às cegas com alguém com quem não tinha nada em comum. Não, pior, porque nós tínhamos algo em comum, só não falávamos nisso. Quando é que íamos falar nisso? Com sorte, nunca. O Howard balançou a cabeça. Então, boa noite, Lina. Boa noite. Os passos deles esmoreceram pelo corredor e eu tornei a fechar e trancar a porta. As minhas 19 horas de viagem tinham aberto caminho até ao centro da minha testa e eu tinha uma dor de cabeça de loucos. Estava na hora de dar o dia por terminado. Guardei as toalhas na cômoda, descalcei os sapatos com um coice e atirei-me para dentro da cama, mandando almofadas decorativas em todas as direções, até que enfim, a cama estava tão macia como parecia e os lençóis tinham um cheiro espetacular, como quando a minha mãe às vezes pendurava os nossos na corda para secar. Enrolei-me debaixo das cobertas e desliguei a luz do candeeiro. Um riso sonoro brotou do piso de baixo. A música continuava aos berros e ou eles estavam a lavar a louça ou a jogar na barulhenta partida de croquet de interior. Mas que importância é que isso tinha? Depois do dia que eu tivera, conseguia adormecer em qualquer lado. Tinha acabado de me deixar levar
para aquela fase indistinta de semi-sono quando a voz do Howard me fez regressar ao estado de consciência.